Então, bom, boa tarde a todos. Então, boa tarde. tarde chuvosa hoje e cheio de trânsito. Inclusive, eu cheguei um pouco atrasado aqui por causa do trânsito. Perfeito. Depois de tanto tempo, tem que falar que chegou atrasado por causa do trânsito. Depois de 1 ano e meio de pandemia, realmente é uma justificativa um tanto quanto não muito realista, né? Mas esses seminários que a gente vai apresentar hoje, nós entendemos que é de super importância, porque, conforme a execução agora da nova lei de legislação sobre dados pessoais, Lei Geral de Proteção aos Dados, se é imperativo que cada empresa, cada instituto, cada sindicato, cada instituição, seja ela privada ou pública, tem que proteger os dados das pessoas que estão armazenadas nesses locais, né? Então, isso é importante a gente saber como é que isso pode ser feito, como deve ser feito, e a nossa ideia é começar uma espécie de aprimoramento e entendimento da lei. O Douglas é que vai depois explicar um pouquinho melhor como vai funcionar, mas nossa ideia é essa. Então, a Federação de Serviços do Estado de São Paulo, junto com o Sindicato das Empresas Informáticas, resolveram fazer esses seminários para dar essa transparência e esse posicionamento com a nova lei. Eu queria agradecer a presença e a aceitação do convite das pessoas que estão aqui, com o Douglas, o Saraiva, o Carlos Rocha, meu amigo Carlos Rocha, de muitos anos. Eu não sei se quem é mais pioneiro, ele ou eu, mas acho que é ele. Ele, por ser mais inteligente que eu, com certeza ele é o pioneiro. Então, estamos na velha guarda aqui. Pelo menos eu e ele somos da velha guarda na área de informática. Eu desde 67, acho que ele desde 70, né? Eu acho, uma coisa assim. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Podemos dar, quem sabe, um pouco da nossa experiência ao longo desses anos todos com relação ao uso da informática e como ela pode ser usada para o bem e para o mal, inclusive, também, né? Então, Douglas, a palavra é sua. Agradecer a presença de todos os participantes aí que se inscreveram nesse seminário e está à disposição. Depois as informações serão gravadas e vão ficar à disposição de todos. Obrigado pela presença de todos e vamos começar os trabalhos. Douglas, a palavra é sua. Obrigado, Luigi. Primeiro, quero dar boa tarde a todos e agradecer ao Luigi por essa oportunidade, Luigi, de fazer algo que a gente realmente julga muito importante, como você acabou de falar, né? Agradecer também aí ao Robson Cabral por todo o apoio que nos tem dado aí nos bastidores, nas opiniões, pelo olhar dele sempre muito bom, crítico, positivo, né? Tem nos ajudado muito. Então, eu já vou começar apresentando aqui pelo nosso ilustre engenheiro Carlos Rocha, né? Todos estão vendo aqui a tela que foi compartilhada, e na tela aí tem um resumo. Para se falar do Carlos Rocha, deveria ficar aqui meia hora e não conseguiria falar do currículo dele, né? Mas a gente tentou aqui abreviar. Se tiver algum erro aí, Carlos Rocha, você nos ajude a corrigir, por favor, viu? Mas é um empresário, engenheiro, formado pelo ITA, e foi um dos pioneiros aí, dos precursores na questão da urna eletrônica, tá? Desde 95, isso ele vai explicar com mais detalhes, com mais propriedades, né? E ele mantém, além disso, um canal que ele chama Voto Legal, muito bacana, tá? E a conotação nossa desse evento não é política de forma nenhuma, ela é técnica, é instrutiva, e é isso que nós queremos trazer a todos. Então, como é que vai funcionar este evento? Nós vamos tentar dividir esse tempo dos 3 palestrantes em 15 minutos, dentro do que é possível. É lógico, se passar um pouquinho, sabemos que o conteúdo do Carlos Rocha já é um pouquinho maior, não há problema, tá? A gente daria uma tolerância. Mas se a gente conseguir tolerar, manter os 15 minutos de cada palestrante, seria interessante. E, no final, vamos deixar um espaço para que sejam feitas as perguntas, que aí a gente consegue discorrer tranquilamente, tá? Seria a segunda palestra do Carlos Rocha, né? A primeira que nós vamos ter aí do Dr. Douglas Telpes Ferrante,
e que é da área, conhece segurança da informação pelo lado jurídico e também é ligado à Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Ele vai ser o primeiro a estar palestrando, né? E aí, por último, entraria o Douglas Saraiva. Como vocês perceberam, tem 3 Douglas aqui hoje, né? Muito Douglas, que é um especialista em segurança da informação. É o nosso homem aí que a gente chama do hacker do bem, que atua também na parte de testes de invasão. E o que ele vai trazer também hoje para nós no final, né, na terceira, é muito importante. É uma visão bem atualizada do que é hoje e do que pode acontecer amanhã. Tá ok? Então, eu vou começar aqui pelo Douglas Telpes. Eu vou deixar você se apresentar também. Fique à vontade, Douglas Telpes. Eu vou abrir aqui a tua apresentação. Tá certo. Bom, obrigado a todos, obrigado pelo convite por parte dos organizadores do evento. Eu sou advogado, mas eu trago uma visão hoje não apenas como advogado, mas também como empresário, né? Eu sou sócio do Vicente Baiano Advogados, do escritório de advocacia de mais de 20 anos, parceiro da ABG, LGPD Experts, e também tenho 2 empresas, uma de publicidade e propaganda e marketing, e outra de marcas e patentes. E eu trago uma visão prática, hoje, sobre os aspectos jurídicos da segurança da informação, da tecnologia da informação e do direito digital, né? A gente sabe que, pelas estatísticas mais recentes aí pelo mundo, e o que a gente vem vendo na mídia, o que mais chama atenção nesse mundo do direito digital, da segurança da informação? Os vazamentos de dados e questões relacionadas à LGPD, né? Eu vou abordar um pouco isso, mas eu vou mostrar que a preocupação com os aspectos jurídicos desses ramos vai muito além de LGPD e proteção de dados, tá? Pode passar o slide, por favor? Bom. Pode ir para o próximo? A gente viu, desde alguns anos atrás até os anos de hoje, muitas empresas serem expostas na mídia, né, por vazamentos de dados, até mesmo órgãos públicos, né? São inúmeros casos, desde alguns anos atrás, principalmente focados em 2019 até 2021, né, e esses casos serão mostrados aí nesses slides, mas a minha ideia não é ficar explorando cada um deles, e sim apresentar um panorama para mostrar para o empresário que, quando a gente fala de proteção jurídica nesse âmbito de segurança da informação, tecnologia da informação e direito digital, a gente tem que pensar em três ramos. Geralmente, a gente normalmente se pensa na prevenção e depois na defesa, se algo de errado acontecer. Eu trago um terceiro ramo, que é a proteção, porque tem alguns casos que a gente não está falando nem de prevenção nem de defesa, e sim proteção dos melhores interesses da empresa. Para quê? Para ela economizar dinheiro e economizar seus interesses, né? É o caso, por exemplo, de registro de software e proteção de tributação de software, de livros eletrônicos, né? Então, começando pela parte de direito digital propriamente dito e proteção de dados, a gente teve muitos ataques cibernéticos nos últimos anos, né? O que aumentou depois da aprovação da Lei de Proteção de Dados. Isso virou um risco maior. Por quê? Porque os hackers do mal, né, criminosos, sabem que com a aprovação da Lei de Proteção de Dados pessoais, as empresas passaram a sofrer multas muito severas. E o que acontece? Muitos criminosos atacam sites de empresa pedindo um valor, né, em resgate do site, sob pena de isso vazar para a imprensa, de inutilizar o site, sabendo que as empresas passaram a sofrer uma maior preocupação no que tange a LGPD, né? Então, quando a gente fala de LGPD, não basta a existência de documentos internos, de contratos, é preciso uma nova cultura dentro das empresas, uma cultura voltada à conscientização ao que pode ser feito e ao que não pode ser feito, e a prevenção de certos atos, de certas práticas que antigamente era comum, que hoje com a LGPD não pode mais acontecer hoje em dia. E eu dou alguns exemplos, né? Por exemplo, um consultório médico, que antes chamava o paciente pelo nome e aparecia no telão qual tipo de doença, qual setor que esse paciente deveria ser encaminhado. Hoje em dia, se você menciona o nome de alguma pessoa publicamente
expõe alguns dados específicos, por exemplo, de saúde, você cai no risco de ser autuado pelos órgãos que fiscalizam a LGPD. Então, hoje em dia, em vez de a gente ter letreiros em hospitais com o nome da pessoa, chamando pelo nome, a gente orienta que as pessoas tenham um código numérico que a pessoa recebe quando ela vai fazer da entrada no hospital, ou algo do tipo, para que você evite esse tipo de falha de exposição. Hoje em dia, por exemplo, um relatório médico que fica em cima de uma mesa de uma secretária, com dados pessoais de alguma pessoa, isso cai no risco de LGPD. Até mesmo algumas práticas de mercado que eram muito comuns, como, por exemplo, o mail marketing, né, que é você captar dados online e disparar e-mails para potenciais prospects. Até isso, hoje em dia, sofre mudanças, né? Para vocês terem uma ideia, até um e-mail empresarial que contém o nome da pessoa completa ou parte do nome, até isso, hoje em dia, é uma preocupação relacionada à LGPD. Então, as empresas hoje em dia, elas têm que não apenas ter documentos, políticas internas e proteção contratual, elas têm que ter uma nova cultura de proteção de dados. Por isso é importante a figura de novos profissionais, né, que a gente chama de Data Protection Officer, né, que é o encarregado, e a realização de auditorias jurídicas de segurança da informação nessas empresas, para que elas estejam de acordo com essas leis gerais de proteção de dados e que isso não seja apenas um recorte temporal dentro da empresa, que isso seja mantido ao longo de toda a atividade da empresa, né? Então, nesse sentido, é importante auditorias dentro das empresas, tanto do lado jurídico quanto do lado de tecnologia, e também a existência de um setor interno dentro da empresa, ou uma empresa que faça isso, uma empresa externa, que garanta que os funcionários da empresa, que seus sócios, e que as práticas de marketing, de publicidade, estão de acordo com a LGPD. Mas a preocupação com proteção de dados pessoais, de tecnologia da informação, proteção de dados pessoais, vai muito além disso, né? Antes de ir para os próximos temas, eu vou mencionar alguns casos para vocês. O caso da Netshoes, que sofreu um vazamento de dados, né, e teve que pagar uma multa imensa. A gente tem o caso da Hering. A Hering tinha uma câmera que ela conseguia captar as emoções das pessoas, né, os dados faciais das pessoas em relação a alguma roupa, algum produto, para melhorar o atendimento e os produtos oferecidos. Isso foi considerado uma violação da LGPD pelo PROCON, e a Hering sofreu uma multa aí de mais de 50 mil reais, né? Então, as práticas, não basta eu implementar a LGPD na empresa e pronto. Para cada prática que eu vou fazer, para cada publicidade online nova que eu vou fazer, é necessário que a empresa peça uma aprovação para esse setor interno de riscos relacionados à proteção de dados pessoais. Agora, passando para outras preocupações relacionadas à tecnologia da informação, a direito digital, à informática e à internet, a gente tem também muitos outros pontos de preocupação. Por exemplo, a publicidade online. A gente tem algumas regulamentações setoriais, como, por exemplo, da Anvisa, que proíbe alguns tipos de publicidade ou exibição de produtos feitos por meios online. Eu vou dar um exemplo. Medicamentos vendidos, sobre prescrição médica, vendidos de maneira online. Existe uma restrição em relação a isso. E também alguns outros tipos de produto, né? Existem alguns tipos de regulamentações sobre o que deve ser mencionado no website da empresa, o que pode e não pode constar do website da empresa, que são informações obrigatórias, alguns avisos legais obrigatórios que os websites das empresas devem mencionar. A gente tem também preocupações relacionadas à internet e a mercados digitais que estão presentes, que são aplicáveis pela lei, só nos mercados digitais, direito de arrependimento do consumidor de alguma compra que ele fez online. Isso não existe numa compra física. Se eu comprei algum produto, algum serviço online, o consumidor tem o direito de 7 dias de se arrepender dessa compra. E existem algumas outras preocupações relacionadas a esse universo online que só estão presentes no universo online, né? Indo mais para frente ainda, a proteção da propriedade intelectual e direitos autorais. Eu tenho um banco grande que é meu cliente, né? E esse banco ia receber um aporte financeiro e eles não tinham tomado as devidas preocupações, proteções jurídicas necessárias para garantir que seus direitos relacionados a plataformas digitais que os seus engenheiros de software haviam desenvolvido fossem protegidas
nessa rodada de investimento. E qual que foi a falta de preocupação de segurança jurídica desse banco? Ele não registrou o software no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né, o INPI, e é importante registrar o código-fonte de softwares desenvolvidos no INPI, é importante o registro de patente de invenção ou modelo de utilidade dentro do INPI, a marca do software é importante esse tipo de proteção, e isso acaba impactando até no valuation da empresa ou de algum negócio pela falta dessa proteção relacionada a mercados digitais, né? A gente tem também algumas preocupações muito importantes no que tange ao direito concorrencial. O direito concorrencial, ele possui uma lei específica, é um direito principalmente supervisionado pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tem atuado bastante nos últimos tempos em relação à proteção da concorrência em mercados digitais. E eu cito alguns exemplos aqui. Um exemplo foi, por exemplo, o website da empresa Decolar, né? Ela fazia duas práticas que foram consideradas contrárias à concorrência, que era o geopricing e o geoblocking. O que é isso? Quando você oferece um produto ou serviço online para o cliente, você fazer uma discriminação de acordo com o tipo de região. Então, por exemplo, São Paulo é um estado com consumidores com mais dinheiro em relação a consumidores do Acre, por exemplo. Então, a Decolar mudava os preços, para alguns estados era mais barato, para alguns estados eram mais caros. Ou oferecia condições diferenciadas para alguns tipos de estado. Isso foi considerado uma infração contra a ordem econômica feita no mercado online. E a Decolar tomou uma multa muito grande por parte do CAD. Temos outros exemplos também de algoritmos de plataformas digitais que foram considerados discriminatórios. Então, até mesmo em plataformas digitais, empresas que oferecem algum tipo de algoritmo de pesquisa, algoritmo de investimento, há que se tomar cuidado se esse algoritmo ele é discriminatório ou não. Então, a gente também tem uma preocupação de tecnologia da informação e de internet, de direito digital, também no ambiente concorrencial, né? Também trago aqui uma preocupação importante agora no âmbito tributário, que é o seguinte: muitas empresas pagam tributos em relação a certos produtos ou serviços oferecidos online, ou que são característicos de serem digitais, e não precisariam pagar. E eu trago dois exemplos aqui. Um deles é o e-book, né? Recentemente o STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou que o e-book ele teria a mesma imunidade tributária que goza os livros físicos, e aí, nesse caso, não seria necessário pagar ICMS. Muitas empresas pagaram esses tributos sem necessidade. Então, é importante ter essa preocupação também sobre isso. Teve outro caso de softwares, né? As empresas geralmente tinham que pagar, muitas vezes, tanto o imposto sobre serviço, quanto o imposto sobre comércio, quando vendiam softwares customizados ou softwares de prateleira. E muito recentemente, em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era só aplicável o ISS. Então, a preocupação com esses mercados digitais, tecnologia da informação, né, e segurança da informação, é muito amplo. Então, nesse sentido, é importante ter uma consultoria, ter advogados especializados em todos os tipos de atuação da empresa e também engenheiros, técnicos, especialistas nesse assunto de segurança da informação, porque hoje em dia todos esses tipos de preocupações nesses mercados digitais, eles acarretam não apenas multas severas para a empresa, mas também um grande dano à reputação das empresas, e acaba sendo um diferencial competitivo para essas empresas estarem preparadas com todos esses âmbitos de preocupação e, em alguns casos, até mudarem alguns tipos de práticas que elas usualmente faziam. Eu trago uma experiência minha, né? Eu tenho uma empresa de registro de marcas e patentes, e antes da aprovação da LGPD, eu fazia o que era chamado de e-mail marketing. O que é isso? Eu pegava pessoas que tinham acabado de fazer abrir empresas, né? Online pela junta comercial. Essa é uma informação pública. E eu pegava esse e-mail e disparava e-mail oferecendo serviço de registro de marca e patente. Só que na LGPD, ela tem algumas disposições que ainda estão muito obscuras. Eu vou dar um exemplo. A LGPD fala que um dado pessoal, público,
ele pode ser tratado, desde que a finalidade para o qual ele foi disponibilizado publicamente seja respeitado. Então, por exemplo, um dado que foi pessoal, de um e-mail de algum sócio de alguma empresa que foi disponibilizado na junta comercial, será que eu, tentando fazer uma prospecção de cliente, será que quando eu pego esse dado dessa empresa e disparo um e-mail, né, contendo algum e-mail de algum sócio, será que eu estou respeitando o motivo pelo qual esse dado foi tornado público? O problema é, a gente ainda não tem decisões judiciais muito claras nesse sentido, não temos ainda decisões da Autoridade Nacional de Proteção de Dados muito claras nesse sentido. Então, até que saia algum tipo de orientação nesse sentido, eu, particularmente, parei de fazer esse tipo de captação de cliente, né? E, por fim, eu trago, e já no meu minuto final de apresentação, eu trago algumas preocupações relacionadas a sistemas da informação e mercado digital, que ainda não tem leis específicas, né? Então, é necessário um cuidado redobrado, que é a questão da blockchain, né? E os smart contracts, são tipos de contrato de execução automática. E em alguns casos, uma vez que esse smart contract foi rodado, você não consegue parar ele. Isso pode representar algum tipo de risco para a empresa. Por isso que é importante, quando esse tipo de produto, serviço relacionado com blockchain, smart contract, seja concebido, que seja feita uma auditoria, um trabalho conjunto, tanto com advogados quanto com pessoas especialistas nessa área de segurança da informação. As empresas aqui presentes hoje oferecem consultorias tanto preventiva quanto reparativa e também protetiva dos interesses dessas empresas. Então, estamos à disposição para auxiliá-los em qualquer tipo de dúvidas que vocês tiverem. Passo agora a palavra para o próximo palestrante, né, que agora falará mais nessa área um pouco mais técnica. Obrigado, gente. 15 minutos certinho. Obrigado aí, Douglas Telps, pela tua exposição, tá? E, logicamente, como nós dissemos, vamos deixar no final aí aberto para uma interação, ok? Bom, vamos seguir aqui com o nosso ilustre Carlos Rocha. Deixa eu só fechar aqui a apresentação. Você vai compartilhar a sua tela, Rocha? Fica à vontade, viu? Vou compartilhar aqui. Tá. Okay. Você pode liberar para mim? Na verdade, olha só um pouquinho, é o Robson. É só você dar um stop na sua aí, viu? Ah, perdão, desculpe. Tá, pronto. Perdão. Fica à vontade, Robson, Rocha. Estão vendo já? Sim, sim. Tá perfeito. Bom, boa tarde a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde. E encontrar vários amigos aqui é uma alegria. Luigi, é um grande prazer estar aqui junto com você. Obrigado pelas palavras gentis aí da nossa jornada. Vamos aqui rever com vocês, rapidamente, uma visão técnica. Esse tema ficou muito aí na pauta, muito discutido politicamente. Então, nós vamos mostrar qual é o problema, as razões do problema e o que, na nossa opinião técnica, é possível fazer para melhorar. Bom, o meu currículo já passou aí e o objetivo é propor melhorias para o sistema eletrônico de votação. Nós temos um conjunto de vídeos que estão lá no YouTube para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar. Temos publicado alguns artigos no LinkedIn também. Na nossa visão, o sistema eletrônico de votação brasileiro ele deve aproveitar dois ecossistemas muito qualificados que o Brasil tem. Um é de certificação digital, que inclusive já é utilizado pelo TSE. Esse é um ambiente que funciona muito bem, também já está em operação aí desde 2000, 2001, e tem um conjunto de empresas, né, nesse ecossistema muito qualificado. O outro ambiente que a gente pode aproveitar é o Tribunal de Contas da União, que é qualificado pela Constituição para auditar todos os órgãos de governo. E o TCU audita sistemas de missão crítica, como, por exemplo, o Programa Brasileiro de Submarinos. Mas, por alguma razão inexplicável, já nesses últimos 25 anos, o sistema eletrônico de votação nunca foi auditado pelo TCU. E a gente acha que é uma oportunidade aí de aperfeiçoamento técnico. Qual que é o problema? E essa opinião aqui
é do Sindicato dos Peritos Criminais Federais também e de outros especialistas. Quer dizer, a democracia brasileira não pode continuar a depender de um grupo restrito de servidores e colaboradores. Eles têm o controle absoluto sobre os programas e o sistema eletrônico de votação, todos os códigos e chaves de criptografia. Não existe controle externo do grupo. Então, quando se diz que a urna não é ligada na internet ou que o sistema eletrônico, a gente concorda que o sistema é um bom sistema, ele é um sistema seguro, as pessoas são bons profissionais, mas o elemento humano sempre traz risco. Então, nós precisamos eliminar esse poder técnico que existe hoje de manipular os resultados da eleição sem deixar qualquer rastro. Por que esse problema existe? Porque a direção do TSE não ouve especialistas independentes. Nesse tema, eles só ouvem os seus profissionais internos. Todas as atividades de um sistema de missão crítica, que é importante, o sistema eleitoral, né, define a democracia, eles são totalmente controlados por um pequeno número de pessoas. Não há controle externo hoje, não existe auditoria independente. E aquelas ações que o tribunal divulga como auditorias, na realidade, são testes internos, eles não têm controle externo independente. Um outro ponto relevante é certificação prévia. No ecossistema de certificação digital, por exemplo, equipamentos e programas têm que ser certificados no ecossistema do Inmetro. No mundo de telecomunicações, a Anatel tem todo um ecossistema de certificadores que fazem a certificação de equipamentos e sistemas, né? Então, isso precisa também ser adotado no sistema eletrônico de votação. E, por fim, o voto ele precisa ser materializado num documento legal auditável. Existem aqueles que defenderam e defendem a impressão em papel. A nossa tese é que o voto deve ser materializado num documento eletrônico com certificação digital da ICP Brasil, independente do TSE. Essa frase aqui foi apresentada pelo Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais numa sessão do Supremo Tribunal Federal em 2018. Então, uma opinião bastante clara. A democracia não pode estar sujeita ao controle de alguns poucos técnicos que têm acesso total ao código-fonte dos programas e às chaves criptografadas. Deve haver um controle externo, né? Lá no site Voto Legal, existe um vídeo com esta apresentação no Supremo. Esse tema não é novo. Isso aqui é apenas um exemplo de um conjunto de artigos que foi publicado pelo professor Silvio Meira, que é amplamente conhecido, e vocês, ao lerem os títulos dos artigos, percebem que o problema é atual. Então, nós estamos falando de artigos de 2008, nós estamos em 2022, chegando agora, e os temas são absolutamente os mesmos, né? Existe um problema de informação, existe um problema de concentração de poderes e não existe sistema inviolável. E no Congresso existem dúvidas importantes sobre a inviolabilidade do sistema. Não existe sistema 100% seguro, né? E vamos deixar aí para o nosso próximo palestrante, o meu antecessor já falou muito bem disso, e as estatísticas são contundentes, né? Quase 70% das quebras de segurança têm origem dentro das organizações. E 95% dos eventos são causados por falhas humanas. Então, não se trata de dizer se o equipamento da urna é seguro, se o sistema é forte ou não é forte. Se trata de tratar os riscos de intervenção por pessoas, por seres humanos, né? Esse é o problema central a ser tratado. Hoje, os vários eventos e as atividades que acontecem, publicados pelo tribunal, são testes que não têm verdadeiramente controle externo independente. Então, esse é um aperfeiçoamento conceitual que precisa ocorrer, né? Precisa haver uma compreensão da direção da administração eleitoral de que essas não são as práticas que atendem
às recomendações do Tribunal de Contas da União e de normas como a ISO 27001 de segurança da informação. Quais são os desafios? O TSE precisa passar a considerar especialistas independentes. Os ministros do Supremo, eles são, evidentemente, profissionais muito qualificados para a sua atividade jurídica, mas eles não conhecem esse assunto. A administração eleitoral é um sistema complexo de logística, de operação, com sistemas da informação que exigem compreensão aprofundada do tema. Então, pessoas sem conhecimento técnico e com interesse político no contexto se manifestam sem ter qualificação necessária sobre o assunto. Então, essa politização, essa polarização a favor e contra, ela, de fato, prejudicou o aperfeiçoamento do sistema. E tem muita informação errada sem sustentação técnica. Esse seminário cumpre um papel importante e, junto com os colegas que estamos aqui conosco apresentando e conversando, traz informação para uma reflexão técnica mais abrangente, né? O TSE publica no site que a urna eletrônica ela é admirada pelo mundo, e ele cita lá um instituto, né, que é um instituto de aperfeiçoamento eleitoral na Europa, mas, na realidade, eu fui atrás da opinião do instituto e a opinião do instituto é exatamente o contrário daquilo que o TSE publica no site, o que nos traz preocupação, né? E a essência da opinião é que a autoridade eleitoral não fornece à sociedade as informações necessárias sobre a tecnologia e as alternativas disponíveis, né? Então, o Instituto for Democracy Electoral System, ele diz o seguinte, que a urna eletrônica não é complementada, no caso, no voto impresso, que é a opinião deles, mas não tem um instrumento para auditoria e verificação do eleitor. Então, hoje, não é possível um processo de auditoria ser aplicado aos votos. Esse é um ponto crucial que merece aperfeiçoamento. Como é que resolve o problema? Ora, basta seguir as melhores práticas de conhecimento. Isso está consolidado. O princípio da segregação de funções, ele é a recomendação básica, tanto da norma de segurança da informação, que é a ISO 27001, quanto dos documentos publicados pelo Tribunal de Contas da União. Existe lá no Tribunal de Contas da União alguns documentos importantes que tratam da governança organizacional pública e tratam da auditoria. A certificação prévia independente é necessária. A balança da padaria precisa ser certificada no Inmetro. Por que a urna eletrônica que mede a vontade democrática do eleitor também não precisa ser certificada de forma independente? É claro que precisa, né? O voto precisa ser materializado em um documento legal. O eleitor precisa confirmar o seu voto. Hoje isso não acontece e a contagem deve ser pública. E após a eleição, a auditoria independente deve ser trabalhada por empresas especializadas. Quais são os passos do voto auditável certificado que a gente imagina? O eleitor vota na tela da urna, cada voto gera um documento legal certificado e protegido, o registro individual de cada documento garante o sigilo do voto, o eleitor vai verificar e confirmar ou rejeitar o seu voto. Se rejeitar, ele deverá ter a oportunidade de votar novamente. O documento legal do voto registra a vontade do eleitor e o voto fica protegido contra alterações ou fraudes. Isto não acontece hoje. Hoje, se houver uma quebra de segurança, o conteúdo dos votos pode ser alterado sem deixar qualquer rastro. Isso merece um aperfeiçoamento. A contagem pública, que não existe hoje, deve mostrar cada voto aos fiscais dos partidos. Os fiscais podem registrar os votos nos seus celulares para fins de auditoria. E depois os votos devem ser recontados no Tribunal Regional Eleitoral para a totalização. Existem presidentes dos TREs que defendem que a totalização dos votos na eleição é prerrogativa exclusiva dos tribunais regionais. E eles entendem que isso está definido na Constituição Federal. A auditoria independente após a eleição é fundamental para recontar os votos. Deve haver um sistema de monitoramento da integridade de arquivos e deve haver também uma auditoria de integridade física e lógica das urnas eletrônicas. Tem um trabalho
muito competente, publicado no site do Tribunal de Contas da União, que é um trabalho de mestrado do Paulo Vinícius, que fala especificamente da auditoria da votação eletrônica e quais são as possibilidades de atuação do controle externo. Então, vocês percebem que profissionais que entendem do assunto têm opinião convergente nessa matéria. Quais são os requisitos do voto auditado? Resumindo, cada voto deve ser materializado em um documento legal. O eleitor deve verificar e confirmar o seu voto. A contagem pública na sessão eleitoral deve apresentar cada voto aos fiscais. Deve haver uma recontagem com auditoria independente. E deve ser possível aproveitar essas urnas que estão aí e é possível implementar essa recomendação que fazemos no ano que vem. As melhorias seriam um documento eletrônico para fazer o registro digital de cada voto, com a validade legal da ICP Brasil, independente do TSE. Usar um token criptográfico com certificado digital, que todos sabemos o que é, produto de mercado. Nós sugerimos uma memória de resultados que só grava uma vez e protege o voto contra a gravação. Exibir o voto na tela para confirmação do eleitor. Fazer a contagem pública na sessão eleitoral, onde o voto é exibido na tela, e os fiscais têm que poder gravar essa informação para fins de auditoria. Essa é a minha apresentação, eu estou à disposição para perguntas, espero que tenha deixado aí uma sementinha para vocês, para uma reflexão técnica sobre o tema. E muito obrigado aí pela oportunidade, depois no final a gente conversa. Olha, Muito bem. parabéns aí pela sua exposição, Carlos Rocha, viu? Foi muito direto no assunto, muito objetivo e muito clara para todos nós. Mesmo para quem não é da área de tecnologia, acredito que ficou muito claro, né, a questão que você colocou para nós, viu, querido? Muito obrigado por essa exposição. Bom, Muito bom, Paulo. Prazer, obrigado. vamos dar sequência aqui, seguindo agora, né, com a última parte, que seria do Douglas Saraiva, né? Eu vou abrir aqui uma apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui a tela, né? Ok. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Douglas Saraiva. Ele é uma das pessoas principais aqui que trabalha na parte de segurança da informação e hoje ele é o responsável também pela parte de testes de invasão, né? Então, eu vou deixar ele bem à vontade, dentro desse tempo aí que todos nós estamos respeitando, né? Se passar uns minutinhos também não há problema. E eu vou seguindo aqui, pilotando aqui a apresentação. Fique à vontade aí, Douglas Saraiva. Obrigado, Ferrante. Bom, boa tarde a todos. É uma grande honra, um prazer estar perante tão ilustre mesa, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre segurança, né? Antes de falarmos sobre segurança da informação e cybersecurity, ou segurança cibernética. Pode passar, Ferrante, pode passar, por favor. Ok. Né? Eu costumo encarar a segurança em vários aspectos, de uma forma muito holística, né? As nossas seguranças, né, pessoais, corporativas, privadas, públicas, nacionais e internacionais. Quando a gente trata de segurança, nós temos de levar em consideração um grande pilar relativo à responsabilidade. Cada um é responsável pela sua própria segurança. Então, quando nós nos levamos na parte de segurança de informática ou de segurança cibernética, nós temos que lembrar que a empresa ou o responsável pela questão de segurança é responsável por manter todos os mecanismos afinados para garantir o mínimo de segurança aos seus usuários. Infelizmente, hoje, como já foi dito pelo nobre engenheiro Carlos Rocha, nenhum sistema é 100% infalível. Inclusive, se diz que
Hoje em dia não é mais uma questão de que se a empresa vai ser invadida, mas quando ela vai ser invadida. Então, devemos prestar muita atenção nessas questões relativas à nossa segurança. Então, nós hoje temos diversos dispositivos cibernéticos acoplados ao nosso corpo. E eu digo ao nosso corpo porque o celular não sai da nossa mão, né? Nós temos relógios, smartwatches, que medem a nossa pressão, mede quantos passos nós demos, que música nós escutamos, né? Nós publicamos em redes sociais várias informações relativas à nossa privacidade, né? E acabamos nos expondo ao mundo cibernético. Pode passar, por favor. Então, falando sobre segurança da informação, ela é observada de um ângulo muito amplo, né? Para cuidar da redução do risco do transporte, por qualquer meio que seja, né? Hoje a gente está acostumado a falar segurança da informação, mas o meio digital. Não, é qualquer tipo de meio, seja ele físico, papel, ou digital, né? Através da internet. E o cybersecurity, ele é uma faceta da segurança da informação voltada para a proteção digital, né? Cuidando especificamente dos meios cibernéticos, né? Que meios cibernéticos são esses? É a internet, é o nosso meio de acesso, é o dispositivo que permite que nós utilizemos a internet da melhor forma possível. Pode passar, por favor. A segurança da informação hoje se baseia em 3 pilares principais: a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade. A confidencialidade, ela se refere ao nível de confiabilidade, ou seja, o quanto aquela informação é confiável, tá? Então, se você vai transmitir essa informação de um lugar A ao lugar B, você tem de garantir de que ela saia e chegue no lugar B com o mesmo conteúdo, ou seja, com a mesma confidência, com a mesma integridade, né? E aí também a gente cai no pilar de integridade, mas que eu vou falar daqui a pouco. O segundo ponto é a disponibilidade, né? A disponibilidade, ela versa sobre a questão da disponibilidade da informação, né? Nós temos de ter backups dessa informação. Ela tem de estar disponível, tem de estar acessível, né? Então, por exemplo, como o engenheiro Carlos Rossi diz, a informação do voto tem de estar disponível para auditoria. Não adianta a informação estar lacrada sem que ela possa ser manipulada ou auditada, né? Nós temos de ter disponibilidade para acesso a essa informação. Então, imagine que você precisa pagar uma conta. Você acessa o banco, ele não abre. O seu acesso à informação foi negado. Você não conseguiu pagar aquela conta hoje, né? Você vai sofrer penalidades por isso. E com relação à integridade, né? A relação de integridade da informação é muito relativo ao quanto ela chega íntegra ao receptor, né? Então, hoje, existem vários dispositivos e mecanismos, né, que conseguem alterar a voz e a imagem, inclusive ao vivo. Tá? Existem softwares que eles conseguem trocar o rosto das pessoas durante uma palestra ao vivo. E existem softwares que conseguem trocar a voz das pessoas durante um evento ao vivo. Não é? Então, como que a gente pode garantir a integridade do que está sendo dito, do que está sendo visto? Não é? Então,
temos de nos precaver do maior número de salvaguardas possível para garantir esses 3 pilares. Temos bases complementares, confiabilidade, autenticidade, legalidade. Eu convido os participantes que queiram estudar um pouco mais a procurar sobre esses temas. Tá? Pode passar, Douglas, por favor. Então, como a falta de segurança pode te impactar? E aí eu fiz questão de deixar claro que não estou me referindo única e exclusivamente à falta de segurança de informática, a falta de segurança como um todo, né? Se você não presta atenção no que você posta na sua rede social, seja ela qual for, você pode estar dando ouro ao bandido. Então, você posta a sua foto, por exemplo, em Fernando de Noronha, né, nadando com os golfinhos. Você está passando informação para pessoas que podem estar não qualificadas, né, de que você está viajando e que sua casa está desprotegida. Né? E aí a gente volta para a questão das pequenas empresas, que estão hoje, né, muito vulneráveis. Por quê? Porque elas não dispõem de mecanismos como as grandes empresas dispõem. Por exemplo, hoje uma grande empresa, ela tem WAF, ela tem Firewall, ela tem IPS, ela tem IDS, ela tem CIEM, ela tem uma série de ferramentas que ajudam a compor uma parede de segurança. E fora isso, normalmente as empresas de grande porte ainda têm 2 times, né, que são antagônicos entre si, em que um busca invadir, furar as defesas da empresa, da própria empresa, buscando as vulnerabilidades, e um outro time que busca impedir o time ofensor de conseguir o êxito de acessar as vulnerabilidades da empresa. Né? As pequenas empresas não têm esses recursos, né? Então elas precisam tomar muito cuidado e dosar muito bem aonde vão investir. Hoje, nós somos cercados por diversas ferramentas, e aí eu digo de malwares, né? Porque são diversas, e entre elas a gente pode falar entre softwares propriamente ditos que você instala no seu computador ou dá um pop-up na sua tela dizendo que o seu celular pegou um vírus, clique aqui para limpar, ou é um e-mail de phishing. Então, por exemplo, você não tem conta no Banco do Brasil, mas chega um e-mail do Banco do Brasil dizendo que você precisa atualizar seu cadastro. Né? A negação de serviço. Então, o que é isso? Por exemplo, quem aqui nunca teve dificuldade em acessar o banco todo dia 5, quando sai o pagamento? Né? Aquela dificuldade que você está tendo, ela é provocada pelo volume de acesso de pessoas tentando fazer transações. Agora, existem grupos, né, de hackers que elaboram várias conexões, milhões de conexões, contra um alvo específico. E isso provoca uma negação de serviço, ou seja, o site tem tanta conexão, tentando obter informação, que ele não dá conta e ele colapsa. Os malwares, de um modo geral. Aí a gente vai falar de vírus, trojans, entre outros. E o mais comum, o vazamento de dados. O vazamento de dados, normalmente, ele é ocasionado por uma falha humana devido à engenharia social dos hackers. O que o hacker faz? Ele liga, né, fala, ô, fulano, olha, aqui é do teu fornecedor tal, meu nome é fulano, né? Eu precisava do telefone do teu diretor. A pessoa querendo ser prestativa, ela vai dar o telefone do diretor para o hacker. E o hacker vai conseguir elaborar aí uma escalação de prioridade e conseguir informações que podem garantir a ele aí
acessos mais privilegiados dentro da empresa. E uma pergunta que sempre deve ser feita, né? Qual o grau de segurança da minha empresa? Então, como que você avalia isso? O engenheiro Carlos Rocha falou da ISO 27001. A ISO 27001 é um dos itens da família 27000. A ISO 27001 diz os itens, o que você deve fazer. A 27002 diz como fazer. Mas mais importante, a 27701 fala sobre privacidade. Mas tem uma ISO importantíssima para o mercado, né, principalmente o mercado empresarial, que fala sobre a gestão de risco, que é a ISO da família 31000. Né? Então, como você deve avaliar os seus riscos? Quando a gente fala risco, as pessoas falam assim, é o risco de perder alguma coisa. Não, um risco pode ser benéfico também. Tá? Se você jogar na loteria, você corre o risco de ficar milionário. E aí tem um monte de parente na tua casa pedindo dinheiro. É um risco. Você avalia como quer. Mas você sempre deve avaliar a segurança da sua empresa perante os seus mecanismos e os riscos que você submete à empresa, né? Ou que ela está submetida no mercado. Vocês me escutaram falar sobre os hackers, né? Então, o que são os hackers? Hackers são pessoas bem ou mal intencionadas. Aí depende da bandeira. Tá? Eu sou um hacker. Eu sou um hacker ético. Eu trabalho para empresas, ajudando as empresas a melhorarem o seu grau de segurança. Tá? Nos hackers, nós temos várias classificações, e aí eu pedi para colocar só 3, né, para vocês entenderem um pouco. Nós temos o Script Kid, que é aquele cara que ele quer ser um hacker e ele começa pegando orientações de como fazer alguma coisa, né? Então, ele vai usar essas pequenas orientações para tentar chegar em algum lugar. Tá? O Brasil, infelizmente, é o maior celeiro de script kids, proporcionalmente falando, no mundo. Tá? O Lamer é o hacker aprendiz. Esse cara já passou de um script kid, ele já sabe usar a ferramenta, mas ele ainda se vale de muitos tutoriais. Ele ainda não tem a capacidade dele próprio estabelecer as suas ações. Tá? E o cracker? O cracker, ele visa única e exclusivamente dinheiro. Ele conhece ferramenta, ele conhece o hardware profundamente, ele conhece engenharia social e ele está focado em tirar o seu dinheiro. Pode passar. E aí o Ferrante até me desafiou para colocar, né, essa questão. O WhatsApp, Telegram, Signal, quem é mais seguro? Então, só estabelecendo um grau de avaliação aqui. Hoje, o WhatsApp é uma plataforma considerada de boa segurança. Por que boa segurança? Por quê? A sua comunicação, a minha comunicação com o Ferrante, por exemplo, é criptografada. Então, eu e ele conversamos dentro de um ambiente criptografado. Mas as informações, quando chegam nos nossos aparelhos, elas são decriptografadas. Elas ficam expostas no nosso aparelho. Então, se a minha esposa pegar o meu celular, ela consegue ler o que está lá no meu WhatsApp. Mas, isso eu digo o seguinte, se eu levar, se qualquer pessoa tiver acesso de forma ilegal ao meu WhatsApp, ele vai conseguir ler o conteúdo do meu celular, não o meu WhatsApp. Ele tem de acessar
o meu conteúdo no celular, ok? O Telegram, ele também possui uma boa proteção, muito similar à do WhatsApp, tá? E o Signal, hoje, é a ferramenta com maior proteção para o usuário. Por quê? Porque ele envelopa todo o conteúdo transitados dentro dele numa camada de proteção. Inclusive, se, por exemplo, você manda uma foto para uma pessoa, para a pessoa tirar ela do Signal para mandar para uma outra pessoa, ou fazer qualquer coisa com essa foto, o Signal manda uma mensagem avisando: olha, você está tirando o conteúdo do meio protegido. Tem certeza? Você clica em sim e ele vai baixar essa imagem do envelope de proteção para o teu celular. Tá? Eu, particularmente, dou preferência a usar Signal, recomendo as pessoas usarem Signal. Infelizmente, no Brasil, o WhatsApp é a ferramenta que mais predomina. Né? Posso só observar uma coisa? Por favor, Ferrante. A questão do backup, quando ele cai para o Google. Só para você que me ensinou isso, hein? Olha lá. Só para te lembrar, só para te lembrar. Exato. Né? Como o WhatsApp guarda, tanto o WhatsApp quanto o Telegram guardam as informações em aberto no celular, esse backup tanto vai para o Google quanto vai para o Facebook. E aí, essas companhias têm acesso às suas conversas. E é por isso que, de repente, você conversando sobre um churrasco com um amigo, você passa a receber várias notificações de carne maturada, onde você pode comprar cerveja, onde você pode comprar carvão. Tá? Então, coincidência, né? É só coincidência. Vamos lá, Fernando. Vamos lá. Uma saiba coincidência, né? Pois é. Então, estou aberto a ter as dúvidas, me ponho à disposição. Obrigado a todos. Obrigado, Saraiva, pela tua explicação bem objetiva, viu, querido? De uma forma bem tranquila. Acredito que o pessoal todo aqui entendeu claramente a mensagem. Então, agora eu deixo o microfone aberto aí. O Robson, que está aí monitorando todo esse trabalho, todo esse evento, Robson. Vamos lá. Fique à vontade agora. Agora é sua vez, Robson. Parabéns aí às exposições. Excelente. Eu gostaria, então, de abrir aí para quem estiver participando, quem quiser tirar dúvida, é só levantar a mão, então, que eu dou permissão de fala. Robson. E vamos começar. Luigi. Robson. Isso. Bom, primeiro queria parabenizar todos os expositores pela magnífica palestra, magnífica approach sobre o assunto. Eu acho que ficou para quem está ouvindo e que está vendo aquilo que foi exposto aqui, é bem didático e bem profissional, tecnicamente falando. Nós estamos aqui para exatamente mostrar os perigos que existem no processo de informação através da internet. Eu sempre falo, a internet é ótima, mas pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Então, nesse momento, a gente tem que conseguir ver como é que a gente pode proteger aqueles que querem usar a internet para o mal. E por isso existem as várias ferramentas que foram colocadas aqui. E esse é um processo... Eu comecei na informática com um computador de 19K de memória e 20 MB de disco. Então, pegava uma sala inteira de 5 por 6, 30 metros quadrados estava instalado esse computador. E hoje nós temos uma digitalização de quase todos os dados e todas as informações do mundo inteiro, como o Douglas acabou de falar, Saraiva. A gente sabe, evidentemente, quando você tira uma fotografia e coloca um churrasqueira, no dia seguinte, no momento seguinte, vê o cara oferecendo-te ou churrasqueira ou a carne para você comer. E a gente não sabe como, né? Eles perguntam, mas como descobrir isso? E o que acontece? Nós estamos disponibilizando essas informações na nuvem para todo mundo, independente de qualquer coisa. E como o Carlos Rocha falou, não existe sistema seguro. Quem faz os sistemas somos nós, programadores, analistas, etc., que fazem, e as ferramentas que os desenvolvem.
se existe alguém que os desenvolve, esse mesmo alguém pode desenvolver coisa para o mal ou para o bem. Então, quando tem algumas afirmações, isso até conversando outro dia com o Carlos, falei, como é que é possível alguém falar que um sistema é 100% seguro, é 100% inviolável? Hoje, coisa que acontece todo dia, a todo momento, a toda hora, a todo segundo, as inviolabilidades de qualquer sistema, inclusive de sistemas super protegidos como a NASA e outras empresas super protegidas com relação a isso. O próprio Facebook, o próprio Google já foi invadido e já foram tiradas informações sobre isso. Então, aquilo que a gente está colocando nesse seminário, como bem o Carlos falou, é exatamente mostrar a necessidade de ter um sistema e ter um acompanhamento, não só no desenvolvimento, mas no acompanhamento das informações que agora vão ter sido disponibilizadas cada vez mais. E a Lei de Proteção de Dados veio aqui para exatamente fazer com que, através de uma legislação, se aprimore essa segurança das pessoas e dos dados que a gente disponibiliza. Então, nós temos que ter segurança nas informações que nós enviamos para o SUS, nós temos que ter segurança nas informações que disponibilizamos para os contadores, nós temos que ter responsabilidade para as pessoas que dão as informações no transporte urbano, etc. Todas essas informações têm que ser protegidas e de uma maneira eficiente. Coisa que não é fácil, né? Então, eu queria saber de vocês como é que a gente pode melhorar. O Rocha deu uma ideia sobre o voto, mas gostaria de saber como é que a gente pode se prevenir de algum acesso, de alguma infiltração nos nossos sistemas comuns. Se alguém quiser responder, eu agradeço. Me permite, senhor Luigi? Pois não, Sarah. Primeiro, algumas recomendações básicas, né? Manter as atualizações dos computadores, dos celulares, sempre em dia. Tem gente que vai postergando a atualização e cada atualização postergada aumenta a nossa superfície de ataque. Então, as atualizações dos sistemas operacionais é importantíssimo. O segundo ponto, ter uma ferramenta de antivírus contratada, né? A gente conhece por aí muitos antivírus gratuitos. Eles são bons. Não estou dizendo que eles são ruins. Mas, infelizmente, alguns desses próprios antivírus são utilizados para captação de informação, né? Então, a utilização de antivírus pagos, do meu ponto de vista, é a melhor opção, né? Fora isso, o cuidado com os e-mails. Como eu disse, se você tem uma conta no Bradesco, não abra e-mail do Banco do Brasil, né? Então, e sempre prestar muita atenção em e-mails que falam, olha, clique aqui para ver a nota fiscal da sua compra. Olha, clique aqui para ver a sua fatura, né? Então, temos de ter consciência, temos de ser mais responsáveis com a nossa própria segurança, observar melhor o conteúdo que está chegando na gente. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Saraiva. Obrigado. Excelente. Rocha, fica à vontade, Rocha, se você quiser complementar, viu, querido? Olha, achei muito interessante e a gente não combinou isso, né, Douglas? Mas Verdade. acho que a única discrepância aqui é que eu preciso adicionar Douglas no meu nome, pelo que eu percebi aqui. Tem mais Douglas do que outra coisa aqui. Mas a gente percebe que as apresentações elas se complementaram muito bem, né? Verdade. Tanto nessa visão mais assim clara, didática que o Saraiva fez, e na visão mais abrangente que o Telpes fez. E aí, Telpes, eu queria pedir a você para publicar esses slides que você mostrou lá no LinkedIn, para a gente poder compartilhar e comentar, porque você mostrou um infográfico ali, especialmente o desse ano,
que não deixa dúvida, que não existe sistema inviolável, né? Isso aqui é uma comprovação indiscutível de que não se trata, né, como bem disse o Douglas, não se trata se a empresa vai ou não vai ser invadida. A dúvida é quando, né? Quando e com que extensão. E essa informação é muito importante para a sociedade, para os executivos, os que não são da área. Então, eu queria sugerir que você publicasse isso aqui, e aí poderia colocar um comentário do Saraiva, que é exatamente esse comentário de que não se trata de se a empresa vai ser ou não vai ser invadida. A única dúvida é quando ela será invadida. E, por fim, Luiz, o comentário que vale a pena fazer nessa sua pergunta é que, ainda hoje, a grande maioria das pessoas usa senha comum. E as ferramentas, hoje, elas nos permitem fazer autenticação em 2 fatores. Você usar um aplicativo no seu celular que gera um númerozinho lá de 6 dígitos que você precisa entrar para fazer a autenticação, né? Já há muitos anos, né, que a gente adotou isso, então, mesmo quando você entra no Instagram ou no LinkedIn, por quê? Já aconteceu, vocês devem ter conhecido em que o sujeito diz, rapaz, sequestraram a minha conta no Twitter. Não é só no WhatsApp que tem hacker. O sujeito pega a conta no seu nome e desanda a publicar coisa como se ele fosse você. Dá um trabalho danado para você depois ir lá e dizer, olha, aquele eu lá não sou eu, aquele é um alter ego meu, o cara que sequestrou a minha conta. E isso a gente resolve, pelo menos em grande parte, usando autenticação em 2 fatores, porque é um código temporal, que só tem validade num período curto, de 1 minuto, normalmente. Então, se a gente adota isso, vale para o WhatsApp também. O outro ponto, eu quero reforçar o que o Saraiva acabou de falar, porque essa afirmação dele é muito importante e a gente não leva em consideração. O nosso cérebro, ele tem diferentes módulos. E tem um módulo do cérebro que é o hábito. Tem, inclusive, um livro muito bom que eu recomendo a todos, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que eu gostaria muito de ter encontrado esse livro antes de educar os meus filhos. Então, para aqueles que são jovens há menos tempo, que estão educando os filhos, é fundamental ler O Poder do Hábito. Para quem gerencia pessoas, tem vários cases fantásticos de organizações, como o Starbucks, como a Alcoa. Por quê? Porque isso que o Saraiva falou é o seguinte, ele falou, olha, quando pinta aqui um negócio para você, não sai clicando. Acontece que a gente faz isso intuitivamente, sem que o lado racional do cérebro perceba. Por quê? Porque está no nosso hábito, nessa história das redes sociais, o cara manda um Instagram, você clica, o cara manda Facebook, você dá um like, o cara manda um e-mail, você clica no link. Então, a gente acaba educando o módulo do hábito do cérebro de que clicar é uma coisa boa, inclusive inclusiva. Eu estou respondendo, eu estou interagindo com o meu amigo que me mandou uma informação. Eu interrompi o instantinho, mas eu queria fazer uma complementação. Por favor, então, chamar a atenção. Esse negócio de clicar não é trivial. Você tem que reeducar o seu cérebro. Era isso que eu queria comentar. Dificilmente tem as pessoas que dizem por quê, né? Perguntam, quando alguém chega alguma coisa, por que eu tenho? Não perguntam mais, é automático isso. Isso é realmente, eu pelo menos eu continuo usando o porquê. Por que fazer isso? Bom, pessoal, eu vou abrir a fala para alguns participantes aqui. O Carlos Salvatore levantou a mão, eu vou permitir falar do Carlos Salvatore. Salvatore, tudo bem, pessoal? Mais algum comentário que vocês queiram fazer? Podemos abrir? Luigi, podemos abrir? Por favor. Depois não, pode ver. Vamos lá. Salvatore? Você precisa ligar o seu microfone, Salvatore. Está ligado? Agora sim, pode falar. Agora estamos te ouvindo. Você desligou de novo. Não, alguém, agora sim. Isso.
Eu quero primeiro parabenizar a iniciativa do Luigi por essa conferência que nós fizemos, fantásticas, e parabéns aos palestrantes Carlos Rocha, o Douglas, né? Douglas Saraiva e Douglas Helps. E eu teria 3 perguntas que poderíamos dividir para os 3. Quanto ao primeiro palestrante, dentro daqueles seus slides, eu vi ali Polícia Civil do Rio de Janeiro e Polícia Civil de São Paulo, Eletrobras, Copel, Justiça do Trabalho, Anvisa e até as Nações Unidas. Senhores, dentro dessa tecnologia, como é que vocês veem o papel do governo em cima dessa tarefa? Não deveria ser o exemplo partir de cima? Os modelos estão aí. Aí, para o meu querido amigo Carlos Rocha, não sei se ele lembra de mim, lá de trás, nós nos conhecemos, enfim, eu e o Luigi fomos parceiros e montamos uma das primeiras empresas de informática, Esquema. Então, e outra referência aí, li esse livro 2 vezes, O Poder do Hábito. Muito bom e recomendo a todos lerem esse livro. Fantástico. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do problema das urnas, eu vejo 3 focos vamos dizer, de prováveis violação. A própria máquina, como disse o Saraiva, no transporte dos dados, seja lá como for, não é? Já foi em cartão perfurado o transporte, já foi em fita cassete, já foi depois em... E hoje é tudo pela internet, enfim. E o terceiro ponto, Carlos, seria o processador central. Não podemos esquecer dele, porque ali são consolidados todos os dados para que sejam dados os resultados finais da apuração. Então, são 3 focos de distintas atividades passíveis de... Então, eu queria que você comentasse esse tema. E para o Saraiva, eu faço uma indagação, se ele já está preparado para os hackers que vêm aí com o 5G. O 5G vem aí, a popular, como é que ela chama? Metaverso, com a fantasia virtual de você se enxergar dentro das lojas para comprar um carro ou para comprar uma cueca. Imagino que isso vai acontecer em termos daquela definição dos hackers, dos crackers e dos iniciantes. Então, vocês podiam dividir aí, sinto-se à vontade para comentar esses textos e, mais uma vez, meus parabéns por toda essa apresentação. Fica à vontade, Rocha, por favor. Acho que o Telps começa. Bom, sobre essa pergunta sobre o papel do governo, né, em relação a isso que vem acontecendo, né? O papel do governo, na minha opinião, ele deve ser principalmente 2, né? O de dar o exemplo, e o segundo é respeitar os princípios e leis que ele mesmo colocou para a sociedade. Dentre eles, o princípio da preservação da empresa, o princípio da livre iniciativa e o princípio da presunção da boa-fé do particular perante o poder público, né? A gente na medicina, muito se fala, às vezes, em um medicamento que você toma para matar uma bactéria, só que você mata o paciente também. Então, a questão quais são os limites da intervenção do Estado dentro das empresas para tentar proteger o consumidor, mas, no final das contas, você também, às vezes, dependendo do approach que o governo faz, ele também acaba prejudicando a sociedade como um todo, né? Então, o papel do Estado em relação a esses temas que a gente está discutindo, espera-se que o aplicador, que os órgãos públicos, os agentes públicos, eles apliquem o direito e analisem todas essas legislações que eu mencionei, sempre tendo em vista uma ponderação entre a proteção da empresa e a proteção da sociedade, e não apenas um pensamento restrito em aplicar multa, e aí você quebra uma empresa,
você tira uma empresa do mercado que facilita vários consumidores na hora de acessar um produto, um serviço, e você prejudica, no final das contas, até cargos, postos de trabalho. Um empresário deixa de entrar num determinado ramo, deixa de inovar em determinado ramo por causa de uma aplicação, de um país que aplica a sua lei relacionada com proteção de dados e leis relacionadas à internet com muita severidade, né? E um segundo ponto a gente seguir o exemplo da Estônia, do governo digital da Estônia, né? A Estônia, hoje em dia, ela é o país mais desenvolvido em termos digitais, tanto no sentido da alta digitalização do país, quanto na transparência de como são tratados os dados dos seus cidadãos, os dados pessoais. Então, na minha opinião, os principais papéis do governo devem ser esse, além de ser um fomentador do que ele mesmo apregou, né? Perfeito, perfeito. Nesse tema, Douglas, até sugiro, Luigi, para o time da federação colocar em reflexão esse assunto da segurança. Você vê a importância da segurança. E essa pergunta do Salvatore, um prazer encontrá-lo aqui, Salvatore, meu xará, é um prazer. Eu diria que a pergunta é fundamental. Qual é o papel do governo? Eu vou fazer uma analogia aqui, porque essa pergunta é muito importante. Quando você contrata água da empresa de saneamento, da Sabesp, né, o governo não diz para você, olha, o cara vai te entregar água aí, mas é melhor você ter um tanque, colocar cloro, é bom você cuidar da água aí, senão você mata todo mundo da sua casa. Não é assim. Você vai entregar água, você tem que entregar água tratada, água com qualidade. Você vai conectar na operadora distribuidora de energia elétrica, o cara obriga o sujeito a entregar uma energia regulada, uma energia estável. Ele diz, olha, o cara não diz assim, o cara vai ligar um fio aí na sua casa, e se você não colocar um regulador na frente aí, um protetor, a energia da empresa distribuidora vai queimar todos os seus equipamentos eletrônicos em casa. Não é assim. Quer dizer, a energia tem que ser entregue com a devida qualidade. Na minha opinião, eu acho que é possível fazer uma analogia com a internet. E já tive esses debates quando eu estava no Conselho da Telebrasil. Na minha opinião, considerando que as grandes empresas fornecem acesso à internet, especialmente para o consumidor no celular, e hoje a inteligência artificial avançou muito, ora, eu acredito que existe um espaço para a Anatel, que regula o setor, dizer, olha, você vai entregar uma internet, especialmente no consumidor, né? No mercado corporativo até tem espaço, porque as empresas são qualificadas, mas o cidadão comum não tem condição de se proteger. E o processo é muito mais complexo, né? Então, eu digo, poxa, você deveria receber de quem te entrega internet um serviço que te dê a devida segurança. Eles podem fazer análise com inteligência artificial e dizer, está havendo um comportamento indevido. Esse camarada aqui, esse telefone aqui, ele está atacando diversas pessoas. É possível identificar isso com inteligência artificial. Então, para autenticação, ora, o celular deveria ser um instrumento de autenticação robusto para você acessar sites, né? Esse negócio de você vai num prédio, né? Você vai num cliente, você chega lá, o cliente, o porteiro lá, a menina lá da recepção diz, me dá seu documento. Deixa eu tirar uma foto sua aqui. By the way, me dá sua impressão digital também. Quero saber o nome da sua mãe. O senhor tem passaporte de vacina? Rapaz, isso é uma invasão de privacidade astronômica. Quando eu estava na Prodesp, eu insisti muito com o secretário, o Júlio esteve lá, o Saulo, dizer, olha, na minha opinião de engenheiro, isso é papel do Estado. O Estado deveria fornecer um serviço de autenticação segura. O cara da portaria do prédio vai dizer, entra aí no aplicativo do Estado aí e faz a sua autenticação, coloca o código aqui da minha portaria, ele vai liberar. Eu não tenho que dar todos os meus dados para a menina da recepção de cada prédio onde eu vou visitar o cliente. E é assim, né? Eu já cheguei em vários escritórios, o cara disse,
Não, o senhor precisa botar a sua impressão digital. Eu disse, mas de jeito nenhum, não vou fazer isso. Então, o senhor não pode entrar no prédio. Eu falei, não tem problema. O senhor liga lá no cliente onde eu estou indo, informa ele que o senhor não vai deixar entrar, porque eu não vou colocar a minha impressão digital aqui na portaria. É um absurdo, não faz sentido. Então, eu acho que sim, Salvatore e colegas, existe aqui uma discussão naquela linha que você falou daquela nossa conversa, Luiz. Como é que deve ser a evolução de todos esses sistemas de prestação de serviços da sociedade, ao cidadão, às empresas, especialmente por empresas que têm autorização e concessão, como é o caso das empresas debaixo do guarda-chuva da Anatel. Então, eu quis fazer essa complementação, porque eu acho que essa pergunta do Salvatore ela abre uma estrada para a gente refletir aí sobre a liderança da federação. E, por fim, Salvatore, a sua pergunta é absolutamente pertinente. Sim, claro, são alguns sistemas no sistema eletrônico de votação. Tem toda a preparação prévia, tem os sistemas em si, tem a parte de transmissão e tem a parte de totalização. E é por esta razão que, como em todos esses sistemas existem pessoas, existem seres humanos profissionais, e como a gente sabe que 95% dos casos de invasão, de quebra de segurança nas estatísticas nascem dentro das organizações por erros humanos, né? 2/3 é dentro da organização e 95% é por falha humana, por engenharia social, aquela que o Saraiva descreveu, enfim, por vários problemas. Então, a gente percebe aqui, Luiz, fica então essa sementinha, que esse seminário muito rico, né? Foi muito positivo poder encontrar não só os amigos, mas encontrar Douglas e Douglas aqui, essa dupla dinâmica fabulosa, né? Liderados pelo Douglas, para a gente fazer um aprofundamento nessa discussão, que esse seminário aqui seja a sementinha de uma discussão continuada, porque eu acho que sob a liderança que você tem, né, com a confederação, aquela visão mais abrangente, até a gente falou, Douglas Ferrante, sobre criar um infográfico, né, uma visão mais abrangente, como é que os diversos serviços de governo e do setor privado, né, devem ser entregues ao cidadão, tendo em vista tudo isso que nós discutimos aqui. O sistema eleitoral é um sistema, mas tem todos os outros sistemas aí, SUS, Receita Federal, né? Então, esse é um tema que extrapola muito, né, essa nossa hora de conversa. Então, acho que merece uma discussão mais ampla e concordo com o Salvatore. Existe uma ação de Estado que precisa ser trabalhada e que deveria permear todas as áreas do Estado. Então, uma Anatel não pode falar só da qualidade da voz, ela tem que falar da segurança dos dados trafegados, ela tem que falar da segurança dos serviços entregues com um celular. E, por último, acho que é pertinente que o Saraiva falou do 5G. Sem dúvida. Quer dizer, na hora que vem o 5G, o que está acontecendo, né? Hoje, um celular tem uma capacidade de processamento que é ordens de grandeza, né? Aquilo que era de um mainframe lá atrás. Com o 5G, a capacidade de processamento vai vir aumentada, alavancada pela capacidade de comunicação. Então, a força dessa integração, dessa comunicação com o processamento da nuvem, torna o poder de quem tem uma intenção maligna infinito. E, sem dúvida, que há um papel do Estado. E o papel do Estado é regular esses agentes grandes que têm capacidade, que são donos, que operam as infraestruturas, para que eles adotem essas infraestruturas com ferramentas de inteligência artificial de última geração que fazem análise de invasão. O setor bancário já usa isso, eu até trabalho com uma empresa italiana que faz isso. O cara olha para o tráfego, o sistema de inteligência artificial identifica comportamentos diferentes da média, do que está acontecendo, do que é considerado normal, e aí atua sobre aqueles comportamentos. O banco já faz isso faz tempo. Bom, a gente vê tudo, você vai fazer uma compra, o cara diz, opa, liga lá na central, porque você resolveu comprar uma televisão na Santa Efigênia. Você sempre fez as suas compras no supermercado em Pinheiro, você nunca foi na Santa Efigênia comprar uma televisão, deixa eu ver se é você mesmo, né?
Isso a American Express inventou isso lá atrás, que é a autenticação comportamental. Então, eu vejo, sim, uma oportunidade de uma discussão mais ampla e liderado aqui pela federação, pela confederação, provocar o governo para ter um olhar para a segurança da informação, né? Não adianta só ficar multando as empresas porque deu aí, cometeu uma falhinha no LGPD. O problema é muito mais complexo, né? Enfim. Concordo. Obrigado aí Obrigado, viu, Rocha? Se vocês permitirem, eu queria só que o Saraiva falasse um pouquinho de um projeto voltado para as PMEs e para as micros. Por favor, Saraiva, fale desse projeto, do Box. Excelente. Obrigado. Na verdade, eu faço parte de uma equipe que nós estamos desenvolvendo um hub de segurança voltado para as pequenas empresas, né? O que seria isso? A pequena empresa faria uma assinatura, como se faz hoje de qualquer serviço de internet, e ela receberia uma caixinha, um aparelho, que ela vai plugar na rede dela. Ideia, Saraiva. Desculpa? Você roubou minha ideia. Opa! Eu estava pensando, quando você falou sobre as pequenas empresas, eu lembrei da nossa fundação, da nossa empresa, com o Salvatore, que criamos um birô de serviço para as micro e pequenas empresas. E é exatamente isso que você vai falar. Eu acredito que hoje merece todo o apoio. Quiser nossa patrocínio, a gente conversa sobre isso. Mas, por favor, que está muito boa essa ideia. Vamos lá. Justamente. A nossa ideia é justamente aportar todas essas soluções de segurança que hoje estão comportadas por grandes empresas, como o engenheiro Carlos Rocha falou, inclusive se valendo de inteligência artificial, que são ferramentas, entre aspas, caras e que exigem um pessoal especializado para operá-las, mas dentro de um container na nuvem e que daria ao pequeno empresário, à pessoa comum, a segurança e o poder de se resguardar de uma grande empresa. Essa é a nossa ideia. É isso aí. Perfeito, Saraiva, exatamente isso. Eu acho porque o pequeno empresário, como você falou, não tem capacidade nem tecnológica, nem econômica e nem jurídica para fazer esse tipo de coisa. Se você oferecer uma caixa fechada, onde ele possa guardar suas informações, seus dados, com segurança, através de uma nuvem, através da informação disso, o Rocha poderia fazer o equipamentozinho para manter isso, para fazer a ligação junto com o serviço. Que honra, hein? Excelente, honra. excelente Olha ideia. só. Olha, você... Rocha, a gente vai fazer isso aí e oferecer isso para as micro e pequenas empresas, dessa informação. É uma bela ideia, é uma ótima ideia. Virou de 1967, quando nós começamos com a prestação de serviço às micro e pequenas empresas. A ideia nasceu assim. Quando o computador que valia $2 milhões, que tinha 19K e 20 MB de memória, a gente pensou, os pequenos nunca vão chegar à conclusão de usar essas informações. Então, nós criamos um birô de serviço, tivemos a ideia de criar esse birô para fornecer essa mesma tecnologia para as micro e pequenas empresas. E deu certo. Graças a Deus, naquela época deu muito certo, deu um sucesso muito grande. Tanto é verdade que depois multiplicaram os birôs. E agora volta novamente estaca zero através da segurança. Então, o birô de segurança, podemos para prestar às micro e pequenas empresas sobre os dados, é uma coisa factível, é uma coisa interessante a gente desenvolver. Pode contar com a gente, vamos sentar e vamos fazer Obrigado. Tendo as bênçãos da associação, é fabuloso. O Luiz já está dando seu apoio, já está dando nosso apoio, já está dado. Viu, Luiz? Nós estamos abertos para parceiros, para investidores, o que vocês precisarem. A ideia e o projeto já existe, né? E algo diferenciado. Então, estamos abertos até para falar isso depois fora do evento. Obrigado aí pela oportunidade, viu? Olha, foi excelente. É exatamente isso. Acho que a gente tem que fazer isso porque com essa nova legislação vão ter problema tanto as micro e pequenas empresas como o usuário das micro e pequenas empresas. Olha, eu até faço um desafio, Luiz, se você permitir criar depois, junto com o Robson, aí, com a permissão de vocês,
algo para falar só sobre esse projeto. O engenheiro Carlos Rocha está junto com nós já na parceria, a gente já conversou, né, Rocha? E o Saraiva, estamos aqui juntos. Vamos somar e criar algo de baixo investimento. Esse é o nosso grande pensamento, viu, Não, é Luiz? verdade. Mas Tá perfeito, bom. perfeito. Olha, foi muito bom já. Já valeu, só isso já valeu a nossa conferência de hoje. É verdade, é verdade. É muito boa, excelente, viu, gente? Bom, estamos chegando aqui, então, ninguém mais levantou a mão para fazer perguntas. Douglas, eu te dou as honras, né, para nosso encerramento, assim como o Luigi. E aí eu quero, então, agradecer aqui de antemão a participação de vocês, de todos os palestrantes, todos os participantes. Obrigado. É muito, muito, muito bom esse primeiro seminário, nosso primeiro bloco, que nós vamos ter três blocos na sequência, depois segundo, terceiro bloco, né, em que vocês sempre estarão convidados a estar participando conosco também, obviamente. Então, Obrigado. Douglas, faça as honras. Muito obrigado. Olha, só posso agradecer, porque foi muito além das nossas expectativas. Estávamos muito preocupados, né, Robson? Pois é, inclusive eu não comentei, mas os participantes podem ter observado que nós tivemos aqui a altura, no mesmo nível, uma substituição, que foi o Douglas Saraiva. Infelizmente, o Bruno, que estava programado, ele teve um problema de enfermidade em família e não pôde estar conosco, mas o Douglas, ele com certeza, né, assumiu aí o papel substituto com louvor. Então, quero agradecê-lo, né, muito, muito bom. E eu faço Então, questão também de trazer, Robson, num próximo evento, a pessoa do Bruno também, uma excelente, né, sim, claro. conhecimento. A gente vai ter essa oportunidade de conhecer. Bom, novamente eu agradeço toda essa oportunidade, né? E eu acho que o benefício é de todos, né? E eu creio que este evento foi gravado, como foi falado, né, Robson? E a gente Continua gravando. Continua gravando. Gostaríamos de disponibilizar muitas pessoas que nós convidamos, uma rede enorme. Nós temos uma rede que o Robson sabe, mais de 10 mil pessoas aí, contabilidades, pessoas gigante, eu não vou entrar em detalhes. Fizemos muitos convites, mas, às vezes, os horários, a correria do fim do ano, a gente sabe disso. Mas eu gostaria de ter a liberdade, com a autorização de vocês, de passar este evento com essa excelência para todos, né? Como as pessoas sabem que vai ser gravado, muitas vezes elas acabam realmente ouvindo isso com mais calma pelo YouTube, porque a gente vai subir toda a gravação no YouTube, então, com certeza, muitos acabarão ouvindo e acompanhando logo após, né? Normal, então, natural. Só para finalizar, Robson, nós estamos sempre à disposição para ajudar as empresas com diagnósticos, pré-diagnósticos, sem compromissos, né? Para a gente conhecer, e esse é o nosso papel, né? Estamos sempre à disposição de vocês, viu, querido? Muito obrigado, muito obrigado. Luigi? Obrigado a todos, mesmo, Carlos. Foi um prazer revê-lo aí, batendo um papo com a gente. Prazer é meu. E aos mais moços. Obrigado, Carlos. Participando e vamos trabalhar junto, que acho que tem muita coisa para fazer. É verdade. Doutor Telbs, muito obrigado, viu, pela exposição também, viu, Saraiva? E obrigado. Rocha, muito bom, excelente. Ficamos muito satisfeitos. Olha, nós não combinamos nada de fazer um ensaio antes, já foi tudo natural, o Robson sabe disso. Exatamente, é isso aí. É o que mais dá certo, inclusive. 10 minutos antes de começar o evento, nós chamamos os palestrantes. Bom, pessoal, olha, cada um fica à vontade. Não foi combinado? Foi combinado alguma coisa, Rocha? Deixamos todo mundo à vontade. Né? Exato, foi perfeito. E deu certo, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado, um abraço a todos. E confederação para apoio qualquer iniciativa, nova iniciativa desse porte, viu? Obrigado. Viu? Muito bem. Obrigado. Prazerzão, hein? Abraço. Até logo, pessoal. Obrigado. Grande abraço a todos. Viu?